Três. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos os residentes do programa Residência Pedagógica e somos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela USFAEC. Hoje estamos aqui com o Denilson, a Manuela e eu, o Marlon. Bem, frequentemente é cobrado o tema evolução no Enem, né? E por isso é necessário conhecer as teorias e também as evidências que comprovam a evolução biológica. Mas, primeiramente, precisamos entender o que é a evolução. Bem, a evolução ela se baseia em uma ideia de mudança, ou seja, modificações que ocorreram nos seres vivos no decorrer do tempo. E vale destacar que esse tempo ele não é apenas o período de vida de um indivíduo, e que essas mudanças elas podem ocorrer no decorrer de milhares de anos. Sim, o termo evolução ele é popularmente visto, né, relacionado com uma ideia progressiva de melhoria. Mas não, a evolução biológica ela é qualquer processo que altere as características de uma espécie de modo que ela possa se tornar mais adaptada a um habitat em que se encontra e não necessariamente através de um progresso. Darwin, sendo considerado o pai da evolução, ele definiu a evolução como uma descendência com modificações, que é a ideia que as espécies mudam, né, ao longo do tempo, dando origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum. Dentre as teorias evolucionistas que se destacaram como as pioneiras, podemos destacar a proposta por Lamarck e a por Charles Darwin. Sendo a de Lamarck, ele propôs uma teoria que se baseava principalmente na lei do uso e desuso e na transmissão de caracteres adquiridos. Que hoje sabemos que essas características adquiridas durante a vida de um organismo não são passadas aos seus descendentes, e as transformações que ocorrem em função de uso ou desuso de uma determinada estrutura também. Já o mecanismo que foi proposto por Darwin para a evolução é a seleção natural, que, em razão dos recursos limitados, organismos com características hereditárias que favoreçam a sobrevivência e a reprodução tendem a deixar mais descendentes do que os demais, o que faz com que essas características elas aumentem em frequência ao longo das gerações. Assim, a seleção natural ela faz com que essas populações se tornem adaptadas ou cada vez mais integradas em seus ambientes ao longo do tempo. E a seleção natural ela depende do ambiente e requer uma existência de variações genéticas em um grupo. Esse exemplo ele é bem famoso, né? Trata-se das girafas de Lamarck, que ele é bastante utilizado para representar essa teoria. Porque segundo a teoria de Lamarck, ela diz o seguinte: os ancestrais das girafas eles eram animais de pescoço curto e com a necessidade de alcançar as folhas das árvores provocaram o alongamento desse pescoço. E como resultado desse exercício constante, né, o pescoço ia se tornando cada vez mais comprido, e essa característica era adquirida e transmitida para os seus descendentes. Então, milhares de anos depois, né, em consequência desse uso intensivo e da transmissão da prole, né, desses caracteres adquiridos, as girafas elas desenvolveram os pescoços longos e musculosos. Já, segundo a teoria darwiniana, né, o comprimento do pescoço variava entre os indivíduos das populações ancestrais das girafas, e essa variação era de natureza hereditária. Assim, os indivíduos com pescoços mais longos, né, alcançavam os alimentos dos ramos mais altos das árvores, e por isso tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. E isso que acontece com a seleção natural, ela acabou privilegiando os indivíduos com os pescoços mais compridos durante milhares de gerações, e foi responsável pelo pescoço longo das girafas atuais. Esse exemplo é bastante utilizado para conseguir haver essa diferenciação entre essas duas teorias. Bem, e o darwinismo, ele continha algumas pontas soltas, né, que Darwin ele não conseguiu responder, mas foi apenas a partir de 1900 que, com os avanços da genética, né, e também com a divulgação dos estudos mendelianos, que o darwinismo ele foi elaborado, foi melhorado, né, elaborado, e hoje em dia é considerada a teoria evolutiva mais aceita. E a união da teoria darwinista com esses estudos genéticos e mendelianos resultou na teoria sintética da evolução, que é chamada também de neodarwinismo. Bem, o neodarwinismo ele afirma que a evolução se dá sobre dois pilares, o rearranjo dos genes e as alterações bioquímicas que ocorrem aleatoriamente nos genes. Assim, essas alterações elas podem acontecer por acidentes no processo de duplicação do DNA ou serem induzidos por forças ambientais, como, por exemplo, a radiação. Mas jamais elas são orientadas para essa ou aquela finalidade, pois a seleção natural trata de selecionar a mutação que torna o indivíduo mais adaptado.
Bem, a respeito de algumas evidências da evolução, né, temos os registros fósseis, né, que são vestígios de vida do passado, permitem a análise das adaptações desses seres em seus ambientes. Também temos as semelhanças moleculares que ocorrem no DNA, RNA e também nas proteínas, que refletem um parentesco evolutivo entre as espécies. Também a presença de órgãos vestigiais, né, que são órgãos ou estruturas pouco desenvolvidas na atualidade, mas que em espécies ancestrais eram mais desenvolvidas. No caso aqui tem o vestígio da pelve nas baleias, né, que sabemos que os ancestrais das baleias atuais, eles eram animais, né, terrestres de 4 patas. Também temos os órgãos homólogos, que são órgãos com origem e estruturas semelhantes, né, que refletem o parentesco evolutivo. E também temos a camuflagem e o mimetismo, que são adaptações dos seres vivos aos seus ambientes, né, pela seleção natural. Que essas adaptações, elas favorecem esses organismos, né. Bom, pessoal, então agora nós iremos ver algumas questões do Enem do ano de 2018 sobre evolução. Hora de praticar. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas. Nesse caso, de uma espécie de orquídea, que o seu nome científico é Epidendro denticulato. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor, como vocês podem ver na imagem. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Vai mostrar a opção. Pronto, nesse caso é a opção D, as ligações entre itirapina e PET, nessas duas espécies, e no caso são, ambas as espécies são do cerrado, né, e a ligação, né, a maneira de polinização delas são ambas, né, inviável ou nula, né, como vocês podem ver, há duas ligações pontilhadas. E também a alcobaça e marambaia, né, que ambas também são da mesma espécie, né, ambas são da Mata Atlântica, e também a maneira de polinização delas foi induzida inviável ou nula. Então, assim, não há como acontecer um cruzamento entre elas. Darwin, em uma viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tendilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimento disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que é uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck. Refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de opção A, mutação, B, adaptação, C, seleção natural, D, recombinação gênica, opção E, variabilidade genética. A opção correta é a opção B, adaptação, porque a questão ela pede a proposta comum entre as duas teorias, tanto a de Darwin quanto a de Lamarck. Lamarck e Darwin não sabiam sobre mutação, sobre variabilidade genética e nem recombinação gênica. Logo, a opção A, D e E estão erradas. Estariam certas se elas fossem ligadas ou relacionadas ao neodarwinismo, seleção natural que se aplica somente a Darwin. Logo, a C também está errada. Quando um organismo está plenamente vivendo sob condições adequadas e conseguindo se alimentar e reproduzir, dizemos que esse organismo está adaptado.